Bom dia a todos, esse é o canal Paz e Bem, nós estamos aqui com o Caminhos do Espiritismo, e mais uma vez nós vamos receber a Ângela Moraes, que faz parte do Sejus. Nós estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. No primeiro momento, nós vamos pedir sempre que você se inscreva no canal, clique no sininho para receber as atualizações, e se puder, se gostar do nosso vídeo, vá lá e dê um curtir, que isso também nos ajuda a disseminar todo o conteúdo. No dia de hoje, nós vamos conversar sobre a quarta parte do Livro dos Espíritos, penas temporais, expiação e arrependimento, duração das penas futuras e paraíso, inferno e purgatório. Então, Ângela, primeiramente, muito bom dia, e aí já vamos entrar na questão do Livro dos Espíritos, dizendo o seguinte: como é que é isso? O espírito expia suas faltas em nova existência? Como é que são os vícios da nossa vida? A gente é punido por eles? Então, um bom dia, vamos começar já conversando sobre isso. Bom dia, Carla, bom dia aos participantes aí que interagem conosco, né, no canal Paz e Bem. É interessante porque o Espiritismo, ele comunga, assim, de certa maneira, com algumas ideias cristãs, no que diz respeito a penas, né, uma penalidade, ou vamos dizer assim, você sofrer o efeito de um mau ato praticado. E isso acontece tanto na existência material, enquanto nós estamos aqui encarnados, quanto no mundo espiritual, depois que nós desencarnamos. Então, muitas das religiões cristãs já preconizavam essa expiação ou essa punição que viria após a morte se você não tivesse tido uma vida digna, uma vida reta. Então, o Espiritismo, de certa maneira, ele vai ter essa mesma percepção, só que há diferenças, né, que a gente vai conversar ao longo do programa, do que é de fato, né, essa penalidade, o que é exatamente esse sofrimento após a morte, se ele é ou não é eterno, né, mas que ele existe, né, há um sofrimento que ele é proporcional de acordo com seu grau de consciência, de acordo com seus atos aqui na vida material. Mas o sofrimento, né, a gente sabe que ele vai acontecer nos dois planos, dependendo, né, de como o espírito, de fato, age, de como ele pensa, de como ele controla os seus sentimentos. Legal. Ô, Ângela, mas aí tem o Kardec, ele foi perspicaz, né? Ele falou assim, mas tem pessoas que a vida estão sempre numa extrema calma, né? Parece que não sofrem. É uma existência ditosa isso, né? E depois ele vai perguntar sobre as pessoas que não são necessariamente más, mas que também não fazem nada, né, para progredir. Então, como é que a gente fala com o internauta sobre esses pontos? Olha, o sofrimento, ele tem, assim, várias nuances, né, ele se manifesta de várias formas. Às vezes a gente leva em consideração apenas o sofrimento material, você ser privado, né, de alguns bens materiais, não ter uma vida digna do ponto de vista material, isso realmente constitui um sofrimento. Mas o sofrimento também, ele pode ser de ordem emocional, pode ser de ordem psíquica, e isso acontece independente da classe social, independente, né, da cultura em que esse indivíduo está. Só que o sofrimento para o espiritismo, ele não é assim uma punição de Deus, né? Ele não é algo assim imposto como se a pessoa fosse totalmente inocente, né? Mas ele é mais uma consequência de determinados hábitos, de determinadas atitudes e atos que a pessoa tenha tomado. Se não foi nessa existência, foi em outra existência. Então, ele vem como consequência, mas ele também pode surgir como uma ferramenta pedagógica, né, se a gente pode chamar dessa maneira. Essas dificuldades do dia a dia, né, esses conflitos, né, que a gente sempre vai lidar na relação com as pessoas, isso faz parte, né, do nosso desenvolvimento, independente se a gente cometeu ou não um ato infracional, vamos dizer assim, né, nessa ou noutra vida. Então, a questão do sofrimento, a gente tem que aprender a enxergá-lo como um sinal, como uma lição, como um desafio para determinadas dificuldades que nós temos que superar, né? Agora, com relação àquelas pessoas, né, que não sofrem,
né, e outras sofrem. Na verdade, a gente não conhece o interior de ninguém para saber que uma pessoa nunca sofreu. Na verdade, a gente sempre, em algum momento da vida, a gente está passando por alguma dificuldade, né, que não seja material, mas pode ser moral. Então, isso constitui, né, um elemento aí de vivência para todos os espíritos, não é? Aí você falou a respeito de uma outra coisa aí que eu me perdi. Qual foi a outra pergunta? A subpergunta. Da questão das pessoas que vêm, né, para cá e não fazem o mal, não mas sofrem. Então... e dizem que não sofrem, né? Que eles falam assim, olha, vocês estão enganados, mas você já acabou respondendo. Vocês estão enganados, vocês conhecem alguém que verdadeiramente não sofre, mas é importante a gente dizer que ninguém está condenado, né, Ângela, a sofrer. A gente vem, é oportunidade. Porque exatamente. Tem gente que acha que está numa prisão, né? Está aqui, olha, não, eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por martírio. Não é isso, né? É porque às vezes a gente fica na dúvida, porque, por exemplo, é lógico que você pega uma pessoa que às vezes já nasce com algum problema congênito, passa sofrendo a vida inteira, uma existência inteira. Realmente, se você for comparar essa pessoa a outros que têm apenas episódios de sofrimento, de dificuldade, a gente pode até achar, nossa, mas Deus é injusto. Mas essas diferenças é que normalmente o Espiritismo ele traz assim, né, uma concepção de intensidade de sofrimento por meio de uma diferenciação entre expiação e prova. Né? O que é expiação para o Espiritismo? São aqueles sofrimentos mais difíceis, mais intensos, em razão de uma prática, né, como consequência de um ato que a gente fez, né, em algum momento aí no nosso passado, a gente não conseguiu aprender e às vezes o sofrimento ele vem mais pesado para que, né, a consciência se abra. As provas são essas que todo mundo passa, independente, né, de ter praticado ou não mal, que são essas dificuldades mesmo do dia a dia, a que todos estamos sujeitos com o processo mesmo evolutivo. Legal. E aí, quando a gente começa a falar sobre expiação e arrependimento, né, o Kardec ele vai entrar assim, ele vai dizer, olha, o arrependimento é só no estado corporal ou é no estado espiritual, né? Você já conversou, você disse nos dois estados. E aí ele fala assim, mas tem homens que eles têm tanto instinto do mal que eles não se arrependem. E no momento que nós estamos vivendo, que a gente mais ouve isso, né? Falar, mas aquela pessoa é má, ainda mais agora que nós estamos passando por esse mal todo vindo à tona. Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre o homem perverso, né? Se ele é aquele que se arrepende, que ele reconhece as suas faltas, como é que a gente vê isso à luz do Espiritismo? O Espiritismo ele não acredita na eternidade do mal. O mal seria algo assim temporário, em razão, né, de equívocos, de forma de interpretação, ou do imediatismo, né, ou do materialismo intenso que a gente vê a vida, né, que a gente está envolvido e percebe as coisas. Às vezes, há espíritos que se demoram mais, né, a abrir, vamos dizer assim, a sua própria consciência em relação à sua natureza, aos propósitos, né, por que ele está fazendo aqui, né, qual a finalidade mesmo da vida. E por ele não ter essa consciência desdobrada, né, ele demora um pouco mais para perceber o valor do bem, né, para perceber que existe uma possibilidade diferente daquela em que ele está, e que pode ser muito melhor, que ele possa ser muito mais feliz. Então, no mundo espiritual, por exemplo, às vezes tem espíritos, né, que estão lá e não tem esse insight, né? Nossa, eu sou uma criatura que eu posso ser melhor do que eu sou, eu posso progredir, né? Posso estar em lugares melhores do que eu estou. Vingança não adianta, né? Quer dizer, para você fazer esse tipo de avaliação, você tem que estar aberto, né? Que é esse arrependimento que a gente fala. O que é o arrependimento? É uma avaliação de consciência em que você percebe que há um outro caminho possível e um outro caminho melhor, que é aquele em que você está. Tem pessoas que não percebem isso com clareza e imediatamente após a desencarnação, por exemplo.
E a gente vê relatos, né, de espíritos que às vezes encarnam, desencarnam, encarnam, desencarnam, na mesma condição espiritual, com o mesmo tipo de pensamento, né, em relação à vida, às demais pessoas, e outros que, às vezes, um sofrimento pequeno já os fazem, né, alertas, já os fazem mudar de opinião, de perceber a vida de maneira diferente. Mas cada espírito reage, né, Carla, de acordo, assim, com a sua sensibilidade, de acordo com as suas experiências. Então, não há, assim, um reloginho que a gente fala, né, sofreu tanto tempo, automaticamente, depois daquele tempo, ele já vai estar consciente da própria condição e melhorar-se. Não, né, as coisas não funcionam assim, porque a gente já estudou em outros programas aqui a questão do livre-arbítrio. E é interessante, o Kardec, ele pergunta assim, ele fala, olha, mas tem espíritos de notória inferioridade que são acessíveis aos bons sentimentos e às preces. E outros, né, ele pergunta como é que se explica que outros espíritos que nós acreditamos mais esclarecidos revelem um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma conseguem triunfar, né? Ou seja, hoje em dia isso está muito claro. Nós vemos algumas pessoas supostamente esclarecidas ainda propagando questões, principalmente na esfera de políticas e agora com as questões de manicômio, né, trazendo coisas à tona aí que são inacreditáveis, né, a gente fala, como é que pode, né, a pessoa está se posicionando desse jeito? E é isso, porque às vezes o espírito está no mal, mas ele consegue ter sensibilidade para tentar mudar. Então, Ângela, nós podemos começar já resgatando algumas coisas, nossas faltas, desde agora, né? Porque, assim, tem uma conta, né? Vamos falar de um jeito bem simplório. Tem uma conta, tem uma fatura para a gente pagar que veio, mas não é objeto de culpa, né? Não queremos que ninguém tenha um programa se sentindo culpado. Muito pelo contrário, é uma oportunidade. Tem uma conta aí. Então, dá para ir pagando parcelado? Então, assim, primeiramente é importante que o internauta perceba. Existe um processo evolutivo, esse processo ele é demorado, o espírito ele foi criado simples e ignorante, então, independente do que ele faça, dos atos ruins que ele cometa, ele vai estar, né, sofrendo dificuldades pelo próprio processo de evolução. Mas, nesse ínterim, nesse caminhar natural da evolução, com problemas, com provas, nós podemos, às vezes, praticar algum ato que seja desastroso, ou para a gente, ou para as outras pessoas, e esse desastre espiritual, vamos chamar assim, ele manda o recibo, né? Então, assim, em algum momento, a duplicata lá, nós vamos ter que ressarcir. Como é que a gente ressarce? Então, se eu, por exemplo, te prejudiquei, né, Carla, numa determinada existência, e se você não for, né, um espírito superior, nobre, eu sei que você mas se você não fosse, né, esse ódio seu, né, resultaria em algum tipo de vingança, você poderia me perseguir no mundo espiritual, ou numa existência seguinte, se nós estivéssemos encarnadas juntas, talvez até eu não entendesse, né, por que você me persegue, porque a gente esquece de fato, né, o que fez em outra existência, e às vezes fica, né, eu sofro com essa perseguição sua, mas eu não sou inocente, né, eu não sou uma vítima, assim, que Deus só quis, me escolheu para sofrer e colocou você no meu caminho, mas eu posso, né, realmente ter te prejudicado bastante. E assim são as nossas relações, não só com pessoas individualmente, mas com grupos sociais, né, com o próprio meio ambiente. Então, as coisas retornam, né, isso não é uma novidade espírita, isso, né, os budistas já falam nisso, a palavra karma, né, que no hinduísmo também, eles já percebiam, vamos dizer assim, que não há uma impunidade, né, às vezes a gente não sabe ainda do que se trata, o que foi que aconteceu, mas isso vem em razão de algum tipo de ato, de algum tipo, né, de prática que eu tenha feito de forma negativa, e aí a própria vida, né, nos dá a oportunidade de resgatar, até porque para a própria consciência do indivíduo é importante esse resgate,
Porque senão ele mesmo fica num arrependimento eterno, se punindo, fazendo a vingança para ele próprio, e se ele não tiver, às vezes, uma oportunidade, ou de trabalhar bastante, né, de tentar devolver aquilo que ele usurpou no passado, seja de forma material ou de forma espiritual ou emocional, então, para ele ficar bem com ele mesmo, ele prefere, às vezes, passar por esse tipo de situação. Legal. Agora eu vou pegar assim, uma questão que para nós, principalmente que estamos no Sejus, né, Coletivos de Espiritismo e Justiça Social, a questão 1001, talvez o internauta tenha bastante interesse, que ela diz assim: nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois da nossa morte o emprego útil aos bens que possuíam, porque na questão anterior o Kardec vai dizer o seguinte: de que serve que se restitua, depois da morte, os bens mal adquiridos quando se tornaram inúteis e deles se tirou todo o proveito? Então, como é que a gente conversa com essa questão de arrependimento, bens materiais, num mundo em que ainda é tão materialista a ponto de nós termos lá o 1%, né, com a riqueza Exatamente. de 99%. Então, como é que... É legal isso daí, porque o que é a questão do arrependimento dentro do Espiritismo? Não basta você ter consciência de que errou, tá? Isso é um primeiro passo, porque sem essa consciência você não toma providências, né? Você não faz um novo caminho, você a sua postura não se diferencia, né, após esse processo. Eu sei que tem várias religiões que, né, vão acreditar, basta você se arrepender que você já está salvo. Para o Espiritismo, a coisa não é bem assim, né, ela vai se aprofundar um pouco mais. O arrependimento é apenas uma primeira etapa do processo, né, de renovação do espírito, mas ele tem que construir em benefício do outro. Então, se eu, por exemplo, pratiquei algo contra uma determinada etnia, né, isso ocorre muito. A gente vê na história aí, né, determinadas culturas se impondo perante outras. E, quer dizer, eu posso resgatar sofrendo, por exemplo, uma imposição de uma outra cultura sobre mim, uma nova existência? Eu posso, né? Mas o que seria mais legal? Na minha transformação, eu cuidar de proteger a cultura do outro. Olha o tanto que é diferente. Porque eu estaria, né, num processo não apenas de ficar resgatando, sofrendo, mas eu estaria construindo algo positivo em direção ao outro. Então, o Espiritismo, ele bate muito nessa tecla. Apesar de ele explicar os sofrimentos em razão desses maus atos praticados anteriormente, mas ele dá muito mais valor naquela velha expressão: o amor cobre a multidão dos pecados. Então, é preciso ter uma atitude proativa, é preciso que a gente, né, se nós temos condição, já temos consciência, trabalhar pelo coletivo, trabalhar pelo bem comum. A gente fazer o bem é muito mais interessante do que apenas sofrer em razão do mal que nós praticamos. Então, é preciso ter, de fato, essa atitude mais propositiva diante da vida. Sermos artífices, né, assumirmos a nossa evolução, né, tanto é que Kardec dá assim: olha, o que você tira dos teus gozos para dar para o outro não é desinteresse, não é caridade, é só o seu supérfluo, e ainda está lá mostrando o seu egoísmo, né, e todas as questões de depois não adianta se arrepender no final e aí dizer: olha, não, agora vou ser super generoso, né? Como é que foi construída toda essa questão material? Então, tem toda essa visão sobre isso. Agora, vamos falar sobre duração de penas futuras, porque é uma questão que todo mundo acaba tendo dúvida, né? Porque as pessoas acabam se perguntando: nossa, mas será que eu vou sofrer eternamente? Errei aqui nessa questão, como é que é esse sofrimento? Como é que vai acontecer? Tem espíritos que nunca se arrependem. Então, a gente poderia conversar um pouquinho sobre isso, se essas penas são impostas, né? Porque tem uma questão aí da gente achar que é tudo imposto e é pela eternidade, para sempre, né, Ângela? Como é que a gente conversa sobre isso? Não é imposto no sentido de que ninguém sofre sem merecer, né?
ou é aquela dor para o seu progresso natural, as provas que a gente já falou, ou é uma expiação em razão, né, de um ato aí mal equivocado, né, mal praticado aí dentro em algum lugar do passado, vamos dizer assim. Mas duração de sofrimento, isso é muito variável, não é, Carla? Eu posso, uma pessoa, às vezes, porque assim, o sofrimento, do ponto de vista espiritual, ele serve para você se melhorar, para você se transformar, para você mudar a sua percepção da vida. Como nós já dissemos, para alguns isso é muito rápido, né? As pessoas tomam consciência muito rapidamente e até essa consciência as permite buscar soluções mais rapidamente. Ela é mais acessível à ajuda dos mentores espirituais, né? Ela se beneficia melhor, né? De todo um conjunto aí divino que está torcendo por ela, porque não há torcida contra. Né, os espíritos protetores, Deus, ele está a nosso favor. E o sofrimento, ele é o último recurso quando nós não conseguimos aprender pelo próprio bem, né, pelo próprio livre-arbítrio nosso. Então, é uma imposição, mas não no sentido de um reflexo da raiva divina sobre nós. Ele é muito mais pedagógico, como nós explicamos, é para o nosso próprio benefício. E aí, essa intensidade, ela vai variar de acordo com o nosso aproveitamento daquele sofrimento. Legal, nós estamos chegando aqui ao final. Depois nessa parte final, tem alguns textos, né, assinados por Platão, Lamennais, enfim, outros espíritos, para quem quiser consultar. Eu vou pedir a Ângela para fazer as considerações finais dela, e hoje eu comecei o programa que eu acabei pulando a parte da prece. Então, aí eu vou fazer no encerramento uma prece rapidamente. Então, Ângela, algumas considerações finais aqui desse programa. Não, é só assim, não deu tempo de comentar muito, mas assim, o Espiritismo também fala que não existe um lugar de penas eternas. Então, não existe, por exemplo, no mundo espiritual, né? Se eu fui uma pessoa boa, eu estou no céu, no paraíso. Se eu fui uma pessoa ruim, eu estou no inferno, no purgatório. O Espiritismo, ele entende céu, inferno, paraíso, purgatório como condições mentais. Aquilo que é exterior é uma consequência do meu interior. Então, se eu tenho, por exemplo, se eu sou uma pessoa desorganizada, é lógico que se você vier na minha casa, você vai ver livros jogados para qualquer lugar, né, a pia acumulada de sujeira. Então, porque o meu interior, eu não estou dando importância para a limpeza, para a organização, e aquilo vai se refletir no exterior. Então, no mundo espiritual, aquilo que a gente chama de inferno, na verdade, é uma projeção mental dos espíritos que ainda, né, se comprazem no mal, que ainda não tem a casa espiritual mental organizada. Da mesma forma que o céu, ele é uma projeção das decisões que você tomou nesse sentido. Então, o mundo vai te parecer, a própria condição exterior, ela vai ser melhor, porque você já está, né, emitindo pensamentos mais positivos. Então, Deus não cria lugares estáticos como destinados a céu, como destinados a inferno. Né? Nós, enquanto espíritos, provisoriamente modificamos o exterior em razão do nosso interior. E é mais isso, eu penso, né, nesse capítulo, para a gente finalizar. Ótimo, muito bem lembrado, eu tinha até pulado essa parte, a Ângela que me ajudou, porque eles falam, inclusive, dos Campos Elíseos, do Tártaro, que era muito antigo, né, nós pegamos essa concepção antiga, algumas coisas do paganismo, e acabamos trazendo para o cristianismo e acreditando nessa punição, nas penas futuras, que tudo isso serviu para aquele momento da humanidade, para a espiritualização naquele momento, mas não serve mais no dia de hoje. Exatamente. Então, muito bem lembrado. Então, nós estamos terminando aqui mais um Paz e Bem, desejando a vocês uma sintonia espiritual com Deus, que Ele ampare e ilumine, e que seja uma semana excelente para cada um de vocês, com um beijo grande. Um beijo, Ângela. Obrigada. Um beijo, até mais.